Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. A reforma trabalhista começa a valer ainda este ano. Mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foram alterados pelo Congresso Nacional. Para o governo e empresários, as novas regras representam a modernização do trabalho no Brasil. Já os sindicatos dizem que a mudança significa um retrocesso. E você, entendeu de fato o que muda com a reforma? A hora de tirar dúvidas. E nós temos aqui no estúdio o procurador do trabalho, Leomar Daroncho, e o advogado trabalhista, Flávio Noronha. Sejam muito bem-vindos ao Diálogo Brasil. Obrigado. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre algumas das principais mudanças. A reforma trabalhista valoriza as negociações entre empregadores e empregados. Em alguns casos, o combinado entre as partes passa a valer mais do que a lei. Antes, as convenções e os acordos coletivos apenas podiam superar a CLT se fossem favoráveis ao trabalhador. Agora, questões como jornada de trabalho, intervalo para almoço e dias de feriado podem ser negociadas. Outros pontos, como o seguro-desemprego e o 13º salário, continuam protegidos pela CLT. A jornada de 12 horas por 36 de descanso passa a ser regulamentada. A reforma também permite o parcelamento das férias em 3 períodos. Um deles deve ter no mínimo 15 dias corridos. As novas regras criam um contrato intermitente, em que o empregador não fixa a carga horária e paga o período trabalhado por hora ou por diária. As mulheres grávidas podem trabalhar em ambiente insalubre, a menos que apresentem um atestado médico pedindo o afastamento da atividade. A reforma põe fim à contribuição sindical obrigatória, que correspondia a um dia de trabalho no ano. Acaba ainda a obrigatoriedade de homologação da rescisão do contrato de trabalho pelos sindicatos ou Ministério do Trabalho. Outra mudança diz respeito à reparação financeira por ofensas nas relações de trabalho. Antes definidas pelo juiz, as indenizações passam a ser baseadas no salário das vítimas. Bom, Flávio, essas mudanças já começam a valer de imediato ou só para novos contratos quem começar a utilizar as leis do trabalho agora? Ela passa a valer, essas modificações passam a valer daqui a 4 meses, que é o período entre a sanção presidencial e o início da vigência, e valerá para todos os contratos, tanto novos quanto antigos. Para efeitos de cobrança de direitos perante a Justiça, aqueles que têm contratos anteriores à lei poderão cobrar o cumprimento das leis que vigiam a época da lei que já foi ultrapassada. Mas os contratos em si deverão ser adequados para atendimento à reforma que foi apresentada. E esse período de 4 meses é o quê? É um período determinado pela Constituição para que uma lei nova passe a ter vigência plena. É um tempo que foi estabelecido pelo legislador para que as pessoas pudessem entendê-la, os órgãos pudessem se preparar para bem recebê-la, né? E que ela começasse, então, a sua vigência já bem entendida por todos. Esta é a ideia. Certo, agora vamos tirar a dúvida ponto a ponto dessas mudanças, e algumas a gente já até mostrou aí na reportagem. Leomar, vamos começar então pelas férias. Houve uma mudança de período, antes nós podíamos tirar 2 períodos de férias, agora 3. O que muda de fato com isso? A mudança em relação às férias, no contexto da profunda transformação aí pretendida, digamos que é algo de menor impacto. Vai resolver situações pontuais, mas é preciso sempre voltar a uma questão básica, que é o fundamento da reforma, que, ao contrário do que foi fortemente apregoado, não elimina as dúvidas. Inclusive essa da pergunta feita ao Dr. Flávio, o próprio Ministério do Trabalho, o ministro do Trabalho já andou dando declarações em sentido contrário no que diz respeito à validade para os contratos em vigor. São dúvidas desse tipo que tornam bastante relativo o argumento de que haverá redução de demandas perante a Justiça do Trabalho. Essa questão fatalmente vai ser levada ao Judiciário.
porque vai se sustentar o contrário, com base especialmente no que dispõe a Constituição e as normas internacionais, no sentido da possibilidade de retrocesso em relação a um contrato em vigor. Então, esse é um primeiro flanco que certamente será questionado. A gente não tem a menor dúvida em relação a esse ponto. Então, a questão de férias me parece uma questão menor no contexto das mudanças, conforme a matéria explicitou. Alguns tópicos chamam a atenção, tem um maior apelo, mas há mudanças profundas, como especialmente essa da prevalência do negociado sobre o legislado para pior. Porque não é verdade a afirmativa de que agora passa a valer mais o negociado do que o legislado. Isso já estava em vigor. Apenas não se permitia a negociação para reduzir direitos mínimos previstos na lei. Aliás, essa era a função da lei, era assegurar um piso mínimo na relação. Agora, em vários pontos, não existe mais isso. As partes podem negociar e estabelecer direitos num patamar inferior ao mínimo. Mas essa questão das férias, essa divisão em 3 períodos, não pode ser uma boa notícia para alguns trabalhadores? Sim, no contexto da reforma, dos mais de 100 dispositivos alterados, certamente é uma das melhores. Ela possibilita ajustes a situações pontuais, sim. Bom, e a nossa produção gravou com algumas pessoas que têm dúvidas sobre a reforma trabalhista. Vamos acompanhar a pergunta do estudante de Direito Pedro Mendonça. Considerando que o acordo entre o patrão e o empregado agora pode valer mais do que a legislação, quais os direitos dos trabalhadores estão em risco? Flávio, deixa essa pergunta para você, então. Eu não considero que os direitos estejam em risco. Eu considero que hoje vai prevalecer a conversa entre as partes. Os acordos anteriormente poderiam acontecer desde que em prejuízo ao empregador. O empregado jamais ficava prejudicado, mas o empregador desde sempre tem sido prejudicado. Há uma tendenciosidade até intencional da lei antiga, quando da sua criação, que precisava gerar um equilíbrio numa relação muito desregulada. Com o tempo isso mudou. Hoje o empregador, nas negociações coletivas, ele tem pouca força, porque ele não é bem representado normalmente pelos seus sindicatos patronais, à exceção de algumas situações poucas. Então, hoje, o empregador podendo negociar com o empregado, e sendo este um empregado que realmente funcione, que trabalhe, que gosta do que faz, que mostre o seu interesse, o empregador vai querer mantê-lo e vai querer dar a ele condições para que ele não pense em outro trabalho. Eu não vejo prejuízo nesse sentido. O que eu vejo é que a lei veio trazer equilíbrio à relação. Se podia, por que era certo mudar através de uma convenção ou acordo coletivo algo que estava na lei, desde que fosse para, de alguma maneira, alterar os direitos do empregador? O justo é que a lei seja equilibrada. Pode-se alterar para mais ou para menos, dependendo da vontade das partes, que podem livremente negociar, e não podemos aqui tratar sempre o empregado como alguém hipossuficiente, um coitadinho que não sabe dos seus direitos, porque ele sabe os seus direitos, a empresa sabe dos seus deveres, e isto é muito claro hoje quando se tratam as ações judiciais em curso. Leomar, há quem questione que essa questão da negociação pode ser vulnerável para aqueles trabalhadores que têm mais dificuldade de negociação. Enfim, pessoas vulneráveis poderiam ser prejudicadas por isso, na sua opinião? É importante sempre que se estimular essas negociações, o contato. O diálogo pode produzir um ambiente favorável ao estabelecimento de relações saudáveis. Eu acho que isso é uma coisa que não tem como ser negado. Mas é importante não perder de vista a nossa realidade. Há poucos dias nós tivemos o resgate de uma trabalhadora de 68 anos no Vale do Jequitinhonha,
que trabalhava em condições análogas a de escravo, inclusive com retenção de benefícios que ela recebia e apropriados pelo seu empregador. Nós temos denúncias contra multinacionais que fazem a mesma prática. Então, essa lei, que naturalmente é nacional, valerá para todos, para aqueles bem representados por sindicatos em grandes centros e para aqueles trabalhadores em que os sindicatos de estados de vasta dimensão, em que os sindicatos têm uma representação meramente formal. E mais do que isso, as mudanças trouxeram em alguns dispositivos a possibilidade de negociação direta do trabalhador com a empresa sem a proteção do ente coletivo, que é o sindicato. E, assim, precisaria ser muito ingênuo para ignorar que a situação do trabalhador é de vulnerabilidade. O seu grande patrimônio, o seu ativo é a força de trabalho. E ele está sempre premido pela necessidade de manter esse emprego. A possibilidade de negociação, evidentemente, ela é bastante limitada. E essa não é uma questão apenas brasileira, no mundo inteiro é assim. Os trabalhadores têm a proteção legal porque se reconhece a sua situação de fragilidade nessa relação. E negar isso me parece que não, é algo que não apresenta fundamento na vida real, como as coisas realmente acontecem nessa relação. Quem também faz uma pergunta é a farmacêutica e funcionária pública Leandra Vital Pires. O que mudaria para nós mulheres com essa nova reforma trabalhista? Bom, a questão da mulher tem até uma certa controvérsia, né? A questão da mulher grávida que pode trabalhar em condições de insalubridade agora. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa mudança para as mulheres. Eu entendo o seguinte, que esse trabalho em condições de insalubridade é muito arriscado. Deixar para que ela apresente um laudo dizendo que não há insalubridade ou que ela pode trabalhar sem problemas, é algo que é preciso ser pensado, bem pensado. Pode ser temerário manter como está. A questão de ela ter um prazo limite para comunicar a sua situação de gravidez após deixar o emprego, isto veio para socorrer um erro gravíssimo que se comete hoje. A gravidez utilizada para não trabalhar. Há inúmeras situações, inúmeras de pessoas que engravidaram, nunca comunicaram aos seus empregadores, 13, 14 meses depois, até 24 meses depois, ingressam na justiça e pedem indenização pelo tempo todo de gravidez e de estabilidade, e a justiça dá a todas esse direito. O empregador sequer teve a oportunidade de reintegrá-la. Eu já passei por causas no meu escritório em que há empresas sérias e há empresas que não são. A empresa séria imediatamente diz, fiquei sabendo, reintegre a empregada. Mas elas não querem isto. Elas que eu digo, especificamente as que agem de má fé. Elas não querem o emprego, querem o dinheiro, a indenização. Então, inúmeras vezes, volte ao trabalho amanhã. Ah, mas eu não quero. Ah, mas como não? É uma obrigação, nós estamos dando o direito, mas não voltam. Então, quando elas evitam a causa e ajuizam uma ação, meses e meses depois, não há nem por que chamá-las para uma reintegração. Elas não mantêm mais relação nenhuma com a empresa, mas a justiça defere a indenização por todo o período. Então, isto veio para sanar este problema grave, que já era jurisprudência lá no TST, uníssona e muito combatida por quem vivencia essa situação. Ela tem 30 dias para comunicar. Se não comunicar, entende-se que está abrindo mão de exercer este direito à reintegração e até de pleitear uma indenização. Leomar, e a sua posição com relação à mulher nessa nova lei? Os pontos em que a mulher tem um tratamento diferenciado, de regra, tem amparo constitucional. Então, não é propriamente o judiciário que é benevolente. A Constituição é que determina isso, né? No que diz respeito ao ambiente insalubre, esse ponto ele é tão anacrônico que ganhou assim, grande visibilidade nesse conjunto de mexida que foi patrocinado aí nas normas de proteção. Mas veja, é um problema que
por atingir a mulher, teve muita visibilidade. Mas o Brasil é dos poucos países do mundo que permite o trabalho em ambiente insalubre, remunerando com o adicional de insalubridade, que é mínimo, calculado sobre o salário mínimo. É dos poucos países que permite isso. Mesmo os nossos países vizinhos não permitem. Nessas situações sempre há um encaminhamento diferenciado para corrigir, para que não se torne aquilo como um benefício pecuniário, que corrija a insalubridade do meio. Então, permitir que a mulher trabalhe nessas condições, me parece um retrocesso ainda maior num quesito que o nosso país já era diferenciado para pior em relação aos outros países. E os outros direitos estendidos à mulher ou que venha beneficiar aquela criança que está por nascer, são todos decorrentes da Constituição e a gente vai introduzir marcos sempre com um viés de piora, né, daquele mínimo já previsto na legislação ou na Constituição. São itens a ser discutidos à luz da Constituição, das normas da OIT, há convenção específica sobre isso, a Convenção 103. Isso também deverá proporcionar aí um volume adicional de processos ao Judiciário. Bom, queria falar agora sobre jornada de trabalho. A mudança diz que regulamenta agora a jornada de 12 horas por 36 de descanso, mas isso já acontecia em algumas categorias, né? O que muda de fato? Já acontecia, não era prevista em lei, elas eram previstas em convenções coletivas, né? É uma realidade que há muitos anos existe. Hoje há então uma colocação em lei, uma previsão legal que ampara essa prática. Então nós temos a escala de 12 por 36, garantindo ao trabalhador um descanso necessário para a retomada do trabalho, e isto veio apenas a consolidar aquilo que já era realidade vivenciada pelo trabalhador, como há outra série de pontos incluídos nesta reforma que estão apenas tirando da informalidade situações que existiam a todo vapor e sem garantir direitos aos empregados, colocando na lei para que ali elas sejam abrangidas e garantam a ele as repercussões legais normais e direitos que todos os outros trabalhadores tinham. Mas o que eu percebi na lei é que, na verdade, não existe uma especificação de quais profissões que devem cumprir essas 12. Hoje a gente acompanha essa jornada de 12 horas com policiais, vigias, enfim. Isso significa que agora qualquer trabalhador pode trabalhar 12 horas? Nesse ponto, a gente tem uma pauta institucional, uma posição institucional do Ministério Público do Trabalho bastante crítica em relação a essas jornadas mais elastecidas. Normalmente, elas ocorrem em atividades que demandam grande atenção por lidar com situações limítrofes, especialmente na área de saúde e na área de transporte e segurança. Então, não se resume a uma questão de um direito do trabalhador de trabalhar menos. Há também aí um direito da sociedade a não ser exposta a algumas atividades realizadas por profissionais que têm suas energias exauridas. Nós temos, para citar 3 exemplos que são bastante corriqueiros, uma é a questão dos motoristas nas estradas, trabalhando em longas jornadas. Nós temos aí uma série de estudos bastante sério apontando o problema da drogadição, do uso de drogas para se manter acordado ao volante em longas jornadas. Nós temos a questão dos profissionais de saúde dobrando jornada em cima de jornada. Nós temos um grande número de óbitos decorrentes de erros médicos. E temos também o setor de segurança, que é um setor que demanda um alto nível de atenção, não é de demanda permanente, mas ele tem que estar permanentemente atento para as ocorrências e admitir um profissional armado, cansado, desempenhando uma longa jornada e eventualmente inclusive fazendo um outro turno. No final, não é apenas um direito trabalhista que está sendo precarizado. Você tem a sociedade sendo exposta a situações que não são desejáveis. Tá, okay. E somando-se a isso, o problema, por exemplo, do transporte nas grandes cidades, o ambiente bastante hostil em que o trabalho é feito, com calor,
com ônibus inadequado, perspectivas de trânsito, de assalto. Quer dizer, o nível de atenção é muito longo para essa jornada majorada. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos fazer agora um intervalo. O Diálogo Brasil volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta e nosso assunto é reforma trabalhista. Agora, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre a questão da jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então, a gente vai voltar nesse assunto. Flávio, tem alguma consideração a esse respeito, não é isso? Sim, é importante mostrar que as 12 horas diárias de jornada, elas não são repetidas todos os dias. É uma jornada de 12 por 36. O empregado deve trabalhar 12 e descansar 36 horas para voltar depois, quase 2 dias após, recuperado, pelo menos teoricamente. E ele não pode ultrapassar a carga de 220 horas mensais previstas pela Constituição. Então, as 12 horas não se repetem amanhã e depois de amanhã. Amanhã é descanso. Uma questão é, o empregado vai descansar ou ele vai procurar algo mais para fazer, vai a outros bicos, essa é uma outra questão, né? que necessita de educação por parte dos órgãos para mostrar que ele tem limites e que a profissão dele exige. Ele é um enfermeiro, ele é um vigilante, exige que ele cumpra essa jornada, ele é um piloto de avião e que descanse depois às 36. Descansar efetivamente, não se dedicar a um trabalho. E assim, teoricamente, ele estará renovado para a próxima. Teoricamente. Porque a gente sabe que no Brasil as pessoas acabam pegando outro emprego quando trabalham 12 por 36. Assumem exclusivamente, unilateralmente o risco e colocam outros terceiros em risco, porque assumem esse risco de irem além da sua capacidade física. Mas para aquele emprego, se ele seguir a linha, estará ganhando o que se paga normalmente por aquele trabalho e não precisaria de outro. Mas aquele tempo todo vago que era para descansar, eles acabam julgando que é uma forma de melhorar a renda para a família, sem atentarem-se para o fato de que podem estar prejudicando a si mesmos e a terceiros com esse exagero. A questão do trabalho, naquele período que seria, em tese, reservado para o descanso, nessas jornadas intermitentes, 12 por 36, demandaria uma discussão acerca de que a renda pelo período trabalhado fosse, de fato, suficiente para a subsistência do trabalhador e sua família. É difícil imaginar que alguém como o esporte, enquanto descansa de uma atividade exaustiva, se ative em outra atividade da mesma ou de outra natureza. Então, é uma discussão mais complexa e que fatalmente seria interessante ser retomada em algum momento. Tá certo. E para saber como os empresários receberam as mudanças, nós ouvimos o vice-presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Glauco José Corte. O Brasil deu um importante passo no sentido da modernização da legislação trabalhista. O fato de que agora o acordado entre as partes ela tem prevalência em termos de negociação coletiva, isso é muito importante para disciplinar as relações de trabalho. Nós acreditamos que os sindicatos no Brasil hoje, o Sindicato dos Trabalhadores, estão muito bem preparados, né? A cada ano, nas campanhas salariais, por exemplo, se percebe que os sindicatos estão consolidados, têm uma grande preparação para a negociação. Mas, se não estão, deve se preparar. Assim como também o sindicato dos empregadores tem que estar preparado. Já do lado dos trabalhadores, temos a opinião do secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Valeir Ertler. Essa reforma trabalhista foi feita somente para tirar direitos dos trabalhadores e diminuir a renda dos trabalhadores e aumentar o lucro dos empresários. Não tem nada nessa reforma que garanta benefício para a classe trabalhadora. Esse governo está na contramão. Ele vai prejudicar muito mais, não só prejudica os trabalhadores, não só tira direito dos trabalhadores, como vai prejudicar, vai criar uma redução na economia do Brasil.
Flávio, qual seria o seu contraponto a essa afirmação de que não há benefícios para os trabalhadores? Isso não existe. Para mim é muito claro que haverá benefícios inúmeros. A lei trabalhista no Brasil, a consolidação tem mais de 70 anos. Não é possível que ela se mantenha da forma como se manteve, sem modificações, e que agora venham dizer que as modificações não serão salutares. São muito importantes. Muito importantes. Exemplo que o senhor acredita que é um grande avanço para o trabalhador? O grande avanço para o trabalhador negociar diretamente com o seu empregador a forma mais adequada para que ambos cheguem ao ponto que seja comum. Ele quer receber pelo que faz, o empregador pagar pelo tanto que precisa. Não é porque nós vemos de uma situação que o empregador é sempre colocado como muito mais do que um pai para o empregado. Ele dá tanto, ele tem que dar cada vez mais, dar. Não pode cobrar. Ele está cercado por situações que praticamente inviabilizam o negócio. E ainda eles têm que conviver com a afirmação de que lucro é algo como sendo um crime. Quem monta uma empresa visa lucro exclusivamente. Tem que haver limites para que esse lucro não seja obtido de forma a sentenciar pessoas a trabalhos degradantes. Mas o problema, a questão dele é lucro. E quem trabalha vende o seu trabalho para também ganhar o seu direito, sim, seu dinheiro e manter sua família, sua vida, seu lazer. Agora, tratar o lucro como algo criminoso, como algo pecaminoso, errado, não pode. Hoje, o que eu vejo, o grande avanço, haverá mais possibilidades de que empregador e empregado ajustem suas condutas e suas vontades para que ambos sejam atendidos de forma adequada, sem aquela tendência enorme de tudo jogar-se para o empregador, como se o empregado fosse uma responsabilidade social exclusiva dele. O Estado tirando de si responsabilidades e passando por lei a responsabilidade para empresários que, para chegarem àquela posição, na maioria das vezes, lutaram muito, batalharam bastante e muitas vezes têm seus negócios inviabilizados por conta desta carga legislativa enorme e tributária quase impossível de se manter hoje. Leomar, e a gente ouviu aí com o vice-presidente da CNI que os sindicatos estão preparados para enfrentar essas mudanças. O senhor concorda? Como eu falei na primeira intervenção, é difícil se catalogar os sindicatos numa determinada situação no Brasil. O Brasil é muito grande, há uma disparidade regional enorme, mesmo entre as categorias, e nós temos sindicatos em diversas fases de sua estruturação. A gente tem sindicatos em situação muito precária. E há uma grande dificuldade de negociação em ambientes recessivos como o que vigora atualmente, um grande número de desempregados. Então, a situação de quem negocia ela é muito dificultada. Mas não podemos perder de vista que a lei, nessa mudança, também autoriza negociações individuais, independentemente da presença do sindicato, introduzindo alterações lesivas. E a gente tem que tomar cuidado, e a lei trabalhista estabelece um piso civilizatório mínimo, justamente, ou estabelecia, tentando pôr um freio nisso que o doutor Flávio estava colocando, que a empresa visa somente o lucro. O trabalhador, se não houver um anteparo, uma proteção, ele tende a ser engolido por esse processo. E o administrador Emerson Moraes tem uma dúvida sobre o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As pessoas que são contratadas por jornada, elas têm direito a receber FGTS proporcional referente a esse período? Essa questão do FGTS houve algumas mudanças, né? Vamos esclarecer primeiro a dúvida desse telespectador. A questão do FGTS, o que houve de mudança foi possibilitar algo que já tende a acontecer há muito tempo e que por impedimento legal não se fazia, a não ser por empresas inconsequentes, que era o chamado acordo. Eu quero ser demitido. A empresa pode depois liberar meu fundo de garantia, dizer que eu fui demitido, que não pedi demissão. Isso é bem comum, inclusive. É comum, mas é ilegal. É uma fraude ao fundo de garantia, é uma fraude ao INSS, é uma fraude à lei. É fraude. Empresa séria não faz isso.
E como uma empresa séria não faz isso, o empregado passa a trabalhar com molejo, passa a trabalhar com meia força, buscando ser demitido. Inúmeros casos como esse já passaram pelo meu escritório. Inúmeros. O empregado que, por não aceitarem um pedido dele de acordo, deixa a empresa ou para de trabalhar para que seja demitido. Isto hoje tende a acabar porque há a possibilidade, então, já agora em lei, e isso a empresa passa a ter amparo, de poder negociar a demissão do empregado. Ele quer sair, ótimo. Então ele vai receber a multa do fundo de garantia num percentual menor, de 40% para 20%, e poderá sacar até 80% do que está depositado lá, deixando 20% como uma garantia futura para ele. Isto facilitou, vai facilitar bastante a vida da empresa e do empregado. Vai unir os interesses, vai deixar de tornar uma fraude, de ser algo ilegal, de submeter a empresa a um risco e passará a ser tratado de uma maneira muito mais limpa, clara e produtiva. E essa dúvida específica que foi lançada aí, que é o trabalho por jornada, ou seja, o trabalho intermitente, como é que fica? O recolhimento ficaria proporcional. Inclusive, eu não sei se esse ponto volta da jornada intermitente, é um dos pontos mais assim preocupantes da reforma. Ela estabelece... Explica pra gente exatamente o que é. Ele é remunerado por demanda, ele fica à disposição da empresa e ele só vai ser remunerado pelo número de horas efetivamente trabalhadas. Então, ele pode... É o trabalhador sem emprego e, eventualmente, sem renda. Ele pode, inclusive, receber menos do que um salário mínimo. Ele vai ficar de stand-by, ele vai ficar aguardando ordens. E por que preocupa? Preocupa porque em algumas atividades a gente vai ter trabalhadores que vão ficar à disposição ganhando menos do que um salário mínimo. Ele perde, inclusive, a referência de que ele é, de fato, o trabalhador de uma determinada empresa. Esse é um dos itens que fatalmente vai ter questionamento judicial, porque ele é incompatível com vários princípios da nossa Constituição, que protege o emprego, e não qualquer emprego, um emprego que coloque o trabalhador numa situação de dignidade. Essa questão do fundo de garantia, tem uma preocupação aí de ordem social, que o fundo de garantia tem algumas funções no financiamento de investimentos de interesse da sociedade. E a previsível redução do nível de salários e da qualidade dos empregos tende a reduzir o valor desses depósitos. E, então, é bastante previsível que tenha um menor recurso, um volume de recursos disponíveis para esses investimentos. Também é de se esperar uma fragilização ou redução do número de empregos pela criação pela instituição do PJ, o trabalhador como pessoa jurídica. Daí ele perde completamente o direito a fundo de garantia, a férias e toda a proteção. E a lei abre a porta para isso. A gente imagina que também haverá questionamentos em relação a isso na esfera judicial, eventualmente até mesmo junto à OIT, porque isso põe o Brasil na contramão da sociedade moderna, que é aquela que confere um mínimo de proteção aos seus trabalhadores. Além dessa jornada, esse trabalho intermitente, há também na nova lei, a questão do home office, que é o trabalho fora da empresa. Existe essa regulamentação. Gostaria que o senhor comentasse. É um avanço? É um avanço também muito grande. Da mesma forma que esse trabalho intermitente, de certa forma, faz acabarem com os bicos, aqueles trabalhinhos que eram remunerados, mas sem repercussões de qualquer natureza, hoje eles vão ser remunerados e sobre eles haverá repercussões. O trabalho home office já acontece de forma arriscada, praticada também pelas empresas que têm feito isso, mas sujeitas a fiscalizações, multas, etc., e uma série de problemas. Significa dizer o seguinte, que o empregado poderá prestar os serviços na sua casa, ou num local que ele esteja separando para aquele tipo de trabalho. Ele vai fazer as contas de quanto custa o computador, a luz, a água, aqueles momentos de trabalho dele, proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou, e a empresa irá pagá-lo por isso. É uma forma de a empresa evitar alguns custos
e é uma forma de o empregado poder confortavelmente realizar o seu trabalho, prestando contas de acordo com as demandas que lhe forem propostas. Ele não terá que sair de casa para o trabalho, não haverá gastos com vale-transporte, alimentação, etc. Pode até haver, se houver a combinação com o seu empregador, né? Isso vai depender da negociação, mas é uma forma muito moderna de buscar a produção de uma maneira também adequada para ambos os lados. É uma modernidade. O home office realmente é uma proposta que traz aí algumas facilidades, mas ela vai na linha do que o doutor Flávio falou, da redução de custos. E a gente sempre fica preocupado com o mundo real, não o da propaganda ou aquele que é idealizado. A Justiça do Trabalho está assim abarrotada de casos de grandes empresas, instituições financeiras em que há fraude no controle do registro de ponto. De pessoas que são obrigadas a registrar o ponto e continuar como se tivesse saído e continuar trabalhando para não gerar o pagamento de horas extras. No que diz respeito ao home office, a inovação já veio acompanhada da negativa de que haja controle de jornada nesse trabalho remoto, digamos assim. Então, não é difícil imaginar que vai ser exigido um volume de trabalho incompatível com aquela jornada normal para aquela atividade. Logo, a tendência é longas jornadas de trabalho sem o correspondente custo dessa jornada. Então, é algo a comprovar-se, mas que a gente já parte de uma preocupação inicial, né? Nós voltamos a falar sobre o assunto, mas agora vamos fazer um intervalo. É rápido, não sai daí. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente fala sobre a reforma trabalhista. Nossa equipe também foi à rua para saber o que as pessoas estão achando das mudanças. Vamos acompanhar. Realmente teria que haver uma reforma, mas não da maneira que houve, tirando os direitos e o trabalhador sendo realmente a classe mais sacrificada, né? A questão da negociação entre empregador e empregado, eu acho que ela é desvantajosa para o empregado, uma vez que o emprego aqui no Brasil está sendo um luxo ultimamente. Acho que a gente está perdendo os nossos direitos como trabalhador, que a gente lutou tantos anos para conseguir, e a gente está perdendo a cada ano que passa com a terceirização, agora com essa reforma. E eu, como jovem, acabei de entrar no mercado de trabalho há 2 anos, eu não estou perdendo as esperanças. O nosso Brasil está atravessando uma crise, né, muito grande, e a gente vê hoje na população a tristeza, né, a revolta, justamente por causa dessa mudança aí, né, dessa situação da lei da reforma trabalhista, da Previdência também. Como eu trabalho em contabilidade, já tem bastante tempo que a gente está discutindo sobre o assunto e tudo mais, a gente só vê perdas com relação a isso. Não é pelo fato de você ter menos encargos que você vai contratar mais pessoas, porque se você já tem 3 pessoas exercendo a função muito bem, não tem necessidade de contratar mais uma, porque os encargos são menores e as facilidades, né? Olhando o futuro, eu vejo que realmente o Brasil precisava ou precisa de que a reforma seja feita, se não hoje, amanhã. Agora, também tem uma outra questão, por que só reformar o lado do trabalhador? Por que não reformar tanto dinheiro que vai para a Casa do Senado e Câmara Federal? Por que não fazer uma reforma diminuindo o valor de gastos que se tem com essas casas, né? A pessoa vai ter que acordar com o patrão pode falar, olha, você não está satisfeito, você vai embora. Não é isso? Vocês me desculpem, mas parece que é o empresário que está ganhando, não o trabalhador. E nós aqui temos mais trabalhadores do que empresários, não é isso? Bom, Flávio, a gente observa que a situação é bem controversa, né? As opiniões dos trabalhadores, não podemos dizer assim que a maioria, pelo que a gente observa na mídia, está contra essa reforma. Eu vejo que, inicialmente, há uma falsa verdade nesta história. No meu escritório, eu atendo empresas que, somando, nós vamos alcançar ali 8, 10 mil empregados. Há empregos de sobra nestas empresas. O difícil e muito difícil é achar um empregado
que queira dedicar-se ao emprego. São faltas injustificadas, 20 dias faltando, como se tirassem férias e voltam ao trabalho como se nada tivesse acontecido, sem justificativa. Não tem compromissos com os horários. Ficam no banheiro 40, 50 minutos por dia. Não há produção. Há diversos tipos de enrolação que é motivo de comentários permanentes nas nossas rodas de conversa. Como podem pessoas, assim, num Brasil de hoje, que todos precisam de emprego, agirem desta maneira, como se não tivesse qualquer problema para eles se saíssem dali e encontrar um novo lugar. Nós percebemos que há um descompromisso muito grande, como se o Brasil fosse um país da fartura e prestar um serviço de compromisso fosse algo apenas secundário ou terciário nessa relação de emprego. Então, eu creio que deveria haver isto sim, por parte dos empregados, a valorização, da mesma maneira que os bons empregadores valorizam os seus bons empregados, e quem é bom não perde o emprego, muito pelo contrário, cresce e tem ali um campo para desenvolvimento pessoal. E já que, aproveitando que você falou aí das horas perdidas no banheiro, houve uma mudança também em relação a isso. A história do serviço efetivo. O tempo, hoje, né, o serviço efetivo é o tempo que a pessoa está na empresa. Mas isso mudou. Vão ser descontados, por exemplo, o tempo que estiver no banheiro. Como é que você vê essa questão? Não, acho que o tempo do banheiro ainda não, graças a Deus, em que pese aí só os exageros, talvez. Exageros. Essas condutas que o Dr. Flávio aí exemplificou, que são extremadas, para tudo isso já havia remédio na CLT, que a propósito, ela não tem 70 anos. Cerca de 85% dos artigos da CLT foram reformulados ao longo do tempo. E não apenas o fato de que uma lei seja antiga não a caracteriza como inútil. A Constituição americana é do século XVIII e nós temos leis mais antigas ainda em vigor e que funcionam bem. Para todos esses desvios de condutas dos empregados, existem dispositivos na CLT prevendo punição, dispensa, inclusive, se for o caso, por justa causa. Mas é importante, voltando à questão da proposta pela CNI, da geração de empregos, é importante recuperar a mensagem da telespectadora que trabalha com contabilidade, que me parece que ela foi ao ponto. Ninguém emprega mais só porque está mais barato. É um equívoco pensar que a redução de direitos vai produzir um número maior de empregos. Não vai. O que vai ocorrer é substituição. Isso já ocorreu em outros países. Na Espanha, que passou por um processo semelhante ao nosso, a mudança decorrente da fragilização dos direitos trabalhistas foi a substituição por empregos mais precários. E no limite o que vai ocorrer é que a economia interna acaba fragilizada pela queda do poder aquisitivo dos trabalhadores que não giram no mercado interno. Mas justamente sobre esse ponto que o senhor acabou de falar, da questão dos empregos, nós vamos ver a posição da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Para a Fiesp, as mudanças vão aumentar a oferta de emprego. Vamos ouvir a diretora executiva jurídica, Luciana Freire. Se as negociações feitas pelos sindicatos dos empregados e os sindicatos patronais passarem a ser respeitados pela Justiça do Trabalho, nós teremos mais confiança, mais segurança dos empregadores na contratação. A modernização que foi aprovada também traz novas formas de trabalho e, assim, novas contratações, porque hoje há uma parcela de trabalhadores que estão à margem da lei. Nós temos trabalhadores eventuais, temos trabalhadores autônomos, temos trabalhadores que fazem os famosos bicos, que hoje não têm 13º, não têm férias, não têm contribuição à Previdência. São chamados de trabalhadores à margem da lei. Nós teremos trabalhadores hoje formalizados por meio do trabalho intermitente, que será regulamentado. O trabalhador autônomo também será reconhecido pela reforma. Flávio, concorda com essa posição da Fiesp? Concordo. Hoje, mesmo com esta reforma, a onerosidade sobre o contrato de trabalho é enorme.
continua pesadíssima para as empresas. É difícil contratar. Há empresas que não têm condições de demitir pelo tamanho da indenização que terão que pagar a empregados um pouco mais antigos. Então, ainda há um excesso que precisa ser visto na legislação que traga equilíbrio às relações. Mas isto que já foi feito certamente vai propiciar emprego, vai tirar da informalidade aquelas pessoas que fazem bicos, trabalhadores eventuais, temporários, que hoje trabalham sem qualquer direito. E isto lota a Justiça do Trabalho também. Eles vão ter a oportunidade, mesmo nos pequenos trabalhos, receberem por eles e experimentar a incidência de FGTS, Previdência e etc. sobre esse pequeno período em que trabalhou. Eles serão tirados de uma informalidade e será dado a eles, então, uma situação de regularidade. Eles passarão a existir para todos os efeitos legais. Então, eu concordo com esta posição. Leomar, questão da contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Como é que o senhor vê essa questão? A reforma, uma reforma verdadeira, me parece que faria sentido se partisse por uma reformulação do modelo sindical, para que eles de fato fossem representativos e legítimos. Então, nesse contexto, sim, a rediscussão da questão do imposto sindical é uma pauta importante, mas ele tem que ser combinado com outras coisas, como o fim da unicidade, de forma que ele realmente se torne uma representação legítima e efetiva dos trabalhadores. Mas essa mexida pontual joga os trabalhadores para livre negociação e, num primeiro momento, enfraquece bastante os seus instrumentos de negociação. Vai fragilizar economicamente a representação sindical. Essa questão da rescisão contratual, por exemplo, né? Não vai mais precisar passar pelo sindicato. Como é que o senhor vê isso? É mais uma situação facilitadora. Os sindicatos, normalmente, eles se apresentam aos seus filiados na database da categoria. Eles passam praticamente um ano, os empregados, sem sequer saber que o sindicato existe. Há uma acomodação generalizada nessa representação que deveria ser forte, deveria dominar a relação. Os sindicatos, então, eles aparecem naquele momento para pleitear salários e uma ou outra garantia um pouco diferenciada e depois desaparecem novamente. A questão da homologação é uma questão importante, né? Nós vemos flagrantes abusos por parte de sindicatos que se recusam a homologar demissões por justas causas aplicadas de acordo com a lei. Nós não homologamos, mas vocês não têm esse direito de recusa. Mas recusam-se e não acontece nada. Lá na empresa há ladrões, há excelentes pessoas, há profissionais exemplares, mas há os que não são. E a lei permite que eles sejam excluídos e o sindicato não aceita. Em hipótese alguma homologa, nem que tenha sido preso em flagrante. É incrível. Então eu vejo que a possibilidade de negociação na rescisão, mas com a presença de advogados de ambas as partes, o empregado não estará sozinho nesta homologação. Não estará. Ele terá ao seu lado um advogado. E se ele já é consciente, ele pode e deve filiar-se ao seu sindicato, que dará a ele um advogado para, naquele momento, chegar a um ponto de negociação. Obviamente, garantindo a ele todos os direitos de ressalvas ao que vem recebendo. Olha, eu estou recebendo isso, mas horas extras não me foram pagas. Isto não me foi garantido. Há dúvidas sobre o fundo de garantia. Então, vai ter advogado de um lado, advogado do outro, e em situações que forem tratadas nesse sentido, a presença do sindicato ela será aceita. Ela é facultativa, mas pode ser tratado que seja permanente nestes encontros. Por isso eu considero também vantagem, porque nós não ficamos à mercê, nós, advogados de empresas, e as empresas ficamos à mercê da vontade do sindicato em cumprir ou não a lei. Não cumpriu lá dentro da casa deles, nós reclamamos, não adianta reclamar. Não querem homologar uma justa causa, não homologam e ninguém os faz homologar. Então, por isso vai ser vantajoso.
Bom, e agora a gente tem mais uma dúvida. Quem pergunta é o policial militar Roberto Araújo. A minha dúvida principal quanto à reforma trabalhista é saber até que ponto essa reforma vai mexer com a vida dos militares, tanto federais quanto os militares dos estados e do Distrito Federal. Em relação como os militares têm regime próprio, são servidores públicos num regime diferenciado, diretamente não afeta. Mas eu acho importante voltar a um tópico do Dr. Flávio, que é a questão do cumprimento da lei. Me parece que, além de uma reforma que efetivamente desse condições de que os sindicatos fossem legítimos representantes dos trabalhadores e tivessem condições de assumir essa posição nas negociações, não podemos perder de vista que dados do CNJ mostram que mais de metade das reclamações trabalhistas que tramitam no Judiciário, na Justiça do Trabalho, dizem respeito ao não pagamento de parcelas da rescisão. Então, num cenário desses, facilitar a homologação e dando quitação, a gente sabe que no mundo real não ocorrerá essa negociação em que se preserva uma ou outra parcela. Ou assina ou não vai receber. O trabalhador ele está premido pela necessidade de sobreviver. Ele não tem na prática, ele não tem essa disponibilidade de criar resistência no momento da rescisão. E somado ao fato de que mais da metade das reclamações trabalhistas hoje, isso é um dado oficial, já é pelo descumprimento de parcelas rescisórias, a gente está fazendo, ao invés de primar pelo cumprimento da lei, a gente está ajustando a lei a uma prática de seu descumprimento. E me parece que nas questões pontuais esse é um importante retrocesso. Flávio, explica pra gente essa mudança, essa possibilidade de mudança de folga, feriado. É mais uma flexibilização para atender à vontade de ambas as partes. É muito comum empregado chegar ao seu patrão e dizer: eu preciso deste final de semana prolongado e não do próximo, onde haverá o feriado. É possível? Esta é uma situação que eu mostro aqui de forma simplificada, onde a negociação é possível. Você pode negociar com o seu empregador uma falta em 1, 2, 3 dias para compensação em outros. É a liberdade da negociação entre quem realmente é interessado no assunto e cada caso concreto poderá ser tratado de acordo com as suas circunstâncias e características, sem uma uniformização. Esta é a vantagem. Eu entendo como vantajoso, porque é uma faculdade de se ir além, até o ponto onde as partes serão atendidas plenamente. Não haverá o interesse só de um, não haverá um empregado trabalhando num dia em que ele não gostaria e folgando em outro que ele, sabe? Então ele quer, ele precisa. Então há essa flexibilização que é muito importante. Mais uma vez, abre-se aí a possibilidade de negociação. Se nós tratarmos de uma empresa isolada num estado onde não há fiscalização, não há problema, se nós tratarmos as questões todas pelas exceções, realmente tudo é ruim, nada vai ser bom. Agora, se nós tratarmos pela regra, pelo que acontece onde há fiscalização, onde está o sindicato presente, o Ministério Público presente, os órgãos trabalhistas de fiscalização, a situação é muito outra. O empregado estar assistido pelo seu advogado, ele vai ter o direito de ressalvar o que quiser. Eu queria ver, só complementando, as ações ajuizadas, mais da metade requerendo verbas rescisórias. Eu gostaria de saber dos resultados dessas ações, porque é comuníssimo que estas ações venham com mentiras. É muito comum, é muito comum. A sentença mostra, disse que não recebeu as verbas, elas foram comprovadas como efetivamente pagas, estão na conta do empregado, ele assinou que as recebeu. São situações que mostram, então, na verdade, vamos ver o resultado. As sentenças desses 50% que pedem verbas impagas. Então, é uma situação a se pensar. Leomar, rapidamente, essa questão da reparação financeira, a indenização passa a ser calculada de acordo com o salário. Queria que você desse sua opinião em menos de um minuto sobre essa questão. É mais um dos dispositivos que vem tornar a nossa legislação menos
protetiva. E ela estabelece um regime diferenciado para a indenização do trabalhador de uma forma que não existe em nenhum dos outros ramos do direito. Na reparação civil, o consumidor, não há esse parâmetro. Esse parâmetro, houve uma redução, uma fragilização, um tabelamento por baixo, exclusivo para o direito do trabalho. E ainda com um viés discriminatório, porque a perda de uma vida, por exemplo, ela vai ser valorada de acordo com o que aquela pessoa ganhava. Então, se a pessoa ganhava um salário mínimo, ela vai receber um determinado valor. Se ela era um alto funcionário com um valor bem maior, ela vai receber mais. Estabelecer uma distinção no que diz respeito aos direitos da personalidade, no limite à vida, diferenciado conforme o nível de remuneração. Me parece que é um dos pontos flagrantemente inconstitucionais. Bom, eu agradeço a participação. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu queria agradecer o procurador do Trabalho, Leomar Daroncho, e o advogado trabalhista Flávio Noronha. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. E se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá!